Talvez o que você mais queira nesse momento seja que 2020 acabe logo, para que toda essa loucura que foi e ainda está sendo esse ano acabe com a chegada de 2021. Mas a verdade é que isso pode não acontecer. O novo normal ainda pode continuar por mais algum tempo. Agora, o que a gente não pode é deixar que isso nos abale, deixar que isso nos entristeça. E a mensagem que eu venho trazer para você hoje é justamente sobre isso, é sobre esperança. Nesse ano nós perdemos entes queridos, amigos, familiares, seja por vírus ou seja por qualquer outro motivo. A gente perdeu direitos individuais, liberdade, liberdade de expressão, cerceamento de vários outros direitos. Sim, pode ser que isso ocorra ainda por mais algum tempo. Mas a gente tem sempre que tentar tirar proveito ou um aprendizado de cada situação. E esse ano nós aprendemos que, sim, ainda é possível nós termos pessoas autoritárias e ditatoriais em nosso meio. A gente tem vários governantes aí que exemplificam bem isso. Não preciso citar nomes aqui. Você sabe muito bem de quem eu estou falando. E isso não é no singular, é no plural. São vários. Mas como eu havia dito, a mensagem que eu venho trazer hoje é de esperança. O dia 24 de dezembro, para nós, a véspera de Natal, a véspera do nascimento de Jesus Cristo, para nós cristãos, deve significar a esperança, amor, porque a vida sem esperança não é nada. Esse foi o significado do nascimento de Jesus. A esperança para a humanidade. Nós estávamos em constante pecado, nós estávamos em agonia, em sofrimento. E aquele que sangrou e morreu por nós merece a nossa celebração. Hoje é um dia de alegria e deve sim significar para nós a esperança. Mas essa esperança não deve ficar no vazio. A gente tem que buscar algo melhor, a gente tem que lutar por algo melhor. E hoje é o que eu espero, que em 2021 nós possamos ser menos inertes do que fomos em 2020, para que toda essa loucura que foi esse ano, que em parte sim foi nossa culpa, a gente possa evitar que se repita. Porque eles perceberam que podem nos controlar. Eles perceberam que podem fazer praticamente o que quiserem, se a gente não fizer nada contra eles. Para que o mal prevaleça, basta que os bons se calem. E não vamos nos calar. É isso. Eu desejo a você e a toda a sua família um Feliz Natal. Eu vou deixar para vocês aqui a entrevista que eu fiz com a Rádio Brasil Nordeste, que apesar de ter esse nome, trabalha com divulgação aí de conteúdo e notícias do Brasil todo. Ficou bem legal. Confere aí. Fique com Deus e até a próxima. Vamos chamar agora a entrevista realizada pelo nosso diretor Sandro de Moura e o jornalista Eduardo Negrão com o historiador Deicon Silva. Ele, que também é youtuber, conservador e trata de diversos assuntos da atualidade também em seu canal. Vamos acompanhar. Olá, muito boa tarde. O nosso bate-papo de hoje é com o piauiense. Ele é mais paulista do que piauiense, porque ele nasceu no Piauí e poucos meses depois ele foi para São Paulo, cresceu no centro de São Paulo. Hoje ele já está em Valinhos, vai falar um pouco sobre isso. Ele está com um canal novo no YouTube, que é o Deicon Silva, e lá ele pretende falar sobre política, sobre religião cristã, enfim, bolsonarista, de direita, policial militar, bombeiro militar. Com esse jovem que nós vamos bater o papo hoje, está conosco aqui também o nosso colega jornalista, diretor Brasil Nordeste, Eduardo Negrão, que também está em Sampa, em Marília. Boa tarde, Negrão. Boa tarde, Sandro, Deicon. Boa tarde, Deicon. Boa tarde, professor Eduardo Negrão, boa tarde, Sandro. É um prazer estar aqui com vocês, conversando hoje. Muito obrigado pelo convite. Estou acompanhando o trabalho de vocês aí já faz um tempo e, de antemão, gostaria já de parabenizar pelo excelente trabalho que vocês vêm fazendo. Opa, obrigado. Quero deixar aqui um registro aos nossos colegas aí da imprensa que essa frase na camiseta do Deicon é uma manifestação dele, evidentemente não representa aqui a opinião
da nossa TV, nem do nosso jornal, mas nós respeitamos aqui todas as opiniões, essa opinião aqui do Deicon, que nós vamos respeitar também. Tá certo? Deicon, eu gostaria de saber de você o seguinte, a gente deu uma olhada aqui no teu perfil, você quer falar de religião, você é historiador também, esqueci de falar, né, dessa particularidade. O que você pretende, de fato, através do teu canal? Isso, Sandro. Na verdade, eu já tinha essa ideia de iniciar um canal, já fazia um bom tempo. Eu sempre gostei de política, de história, né, que é a minha formação, como você disse, eu sou professor. Mas eu sempre falei de maneira particular, né, no meu círculo privado, digamos assim, com amigos, colegas de trabalho, né, pessoas que você convive ali. E muitas vezes o pessoal me incentivou, né, a criar um canal, a expor isso para mais pessoas, né? Pô, você fala bem sobre esse assunto, né? As pessoas precisam ouvir o que você tem a dizer. Então, cara, por que você não cria um canal? Por que você não fala isso na internet, né? E de uns tempos para cá, eu vim criando coragem, né? E agora, finalmente, aí, mais recentemente, faz uns 2 meses, eu resolvi criar o canal no YouTube e fazer alguns vídeos, né? Falando sobre política, falando sobre atualidades, né? Assuntos atuais, digamos assim. E sobre história também, né? Sobre conteúdo histórico aí. A minha grande vontade, na verdade, é de desmentir o que a grande mídia vem fazendo, né? Por isso que eu estou homenageando aqui hoje a nossa grande mídia, né? Com o que ela vem fazendo com a população, né? Que é monopolizando o conhecimento, monopolizando ali a informação que vai para todos nós, né? Isso faz com que as pessoas tenham uma opinião, um pensamento diferente sobre determinados assuntos, né? Sobre diversos assuntos, né? Principalmente acerca do nosso governante, mais especificamente falando, do nosso presidente, né? E o mesmo ocorre com a história, né? A gente tem fatos históricos que hoje são levados, o pessoal é levado a acreditar que é de uma maneira, mas na verdade foi de outra, né? Então, essa é uma das minhas vontades aí também, que é de distorcer toda essa grande mentira que nos foi contada, né? Digamos assim. Eduardo Negrão. Deicon, você fez um vídeo específico no seu canal falando sobre a soltura do André do Rap, um criminoso muito conhecido em São Paulo e agora nacionalmente, da organização criminosa PCC, um indivíduo muito perigoso, com muitos recursos, ele é milionário, para falar o português, claro. Como que vocês aí, da corporação, bombeiros militares, da Polícia Militar de São Paulo, recebeu a notícia da soltura do André do Rap, que deu tanto trabalho para ser pego? Me parece que foram 6 anos de investigações. Eduardo, somando o tempo aí, né, de investigação e tudo mais, até a prisão dele, foi mais ou menos esse tempo aí, né? E eu fiz um vídeo realmente comentando aquele fato, né, até de maneira bem, digamos assim, bem resumida, bem branda, né? Não falei muita coisa do que eu gostaria de ter falado, assim como não vou poder falar aqui, porque, como você bem disse, eu sou policial militar, né, pertencente ao Corpo de Bombeiros, né? Somos uma instituição militar, e como militar estadual eu não posso criticar publicamente figuras do judiciário, né? Mas eu, assim como acredito que a maior parte da corporação não recebeu essa notícia com bons olhos, digamos assim, né? Claro que me entristeceu muito, e acredito que não só os policiais militares, mas os policiais civis e todo cidadão de bem, né, não recebeu essa notícia com bons olhos, né? Porque isso dá a sensação de que realmente o crime compensa no país, né? Então, se um traficante de drogas, né, que a princípio pegou ali dezenas de anos, né, de prisão, né, na sua condenação, saiu, né, foi solto, né, o que dirá aí de um pobre, de um pai de família, de um cidadão comum, né, digamos assim. Então, isso passa uma sensação para toda a população de insegurança, né, e de que o crime compensa, entende? Então, realmente, isso com certeza não foi bem-vindo por ninguém, né, por ninguém de bem, pelo menos. Ô, Deicon, você, professor, historiador, você está aí na contramão. A gente vê, no geral, a maioria dos professores, eles fazem ataques, enfrentamentos,
ao presidente da República e tal. Você falou aqui, sucintamente, que você é um defensor do governo do presidente Jair Bolsonaro. Você sofre algum tipo de represália por parte de alguns colegas ou alguma discriminação por parte de algum colega da tua área aí, professor? Com certeza, Sandro. Já na faculdade, eram 72 alunos na minha classe, mais ou menos, e dos 72, 70 tinham o mesmo crivo ideológico, né? Todos eram canhotos ali, eram à esquerda. Era eu e mais um ali que era mais à direita, né? Que não compactuava com isso. E, certamente, na escola eu já comecei a sofrer perseguição, né? Agora, acontece que, principalmente entre os professores da área de humanas, né? Principalmente, isso é quase que uma unanimidade, né? Porque isso começa não na faculdade, né? Isso vem desde a escola. Então, desde quando eu comecei a estagiar nas escolas, né? O professor tem que fazer o estágio em escola, dar aula e tudo mais. Eu venho acompanhando como esse processo ele se dá em sala de aula. De fato, é um processo de doutrinação incrível, né? Porque você imagina, o professor na sala de aula, ele pode até não ser respeitado pelo aluno, só que ele tem, digamos assim, o domínio do conhecimento. Então, se o professor fala sobre determinado assunto, né, o aluno que está ali para aprender, que, em tese, não conhece o assunto que está sendo estudado, afinal, ele está lá para isso, né, para aprender, ele é uma presa fácil para o professor. Então, o que o professor fala para ele é lei, entende? Então, de fato, o professor ele tem um poder, digamos assim, em sala de aula, né, para com o aluno muito grande. E a doutrinação começa ali, né? Começa no ensino fundamental, começa no ensino médio. E quando chega na faculdade, essa doutrinação é apenas ratificada, né? Então, o aluno ele já chega, digamos assim, com meio caminho andado para a doutrinação ideológica de esquerda, entende? E quando o senhor falou de defensor do governo, de fato eu defendo muito o presidente Bolsonaro, né, e o governo em si, porque é quem mais sofre ataque, né? É quem mais sofre fake news, é quem mais sofre a desinformação dessa mídia lixo, né? Que certamente tem interesses, né? Em que o presidente saia e que entre outro governo aí que nós tivemos no passado. Vamos agora dar uma pequena pausa na nossa entrevista com o Deicon Silva e chamar o nosso parceiro Leão Tour. Com a Leão Tour, o cliente não é apenas mais um passageiro. Nossa marca mais forte é o atendimento personalizado. Dos itinerários mais longos a viagens mais curtas, a Leão Tour oferece os destinos mais diversos, aconchegantes hospedagens e roteiros de entretenimento que cabem no seu orçamento. Se viajar é um prazer, com a Leão Tour, este prazer não tem limites. Acesse leãotourmilhas.com. Você está assistindo o historiador, conservador e youtuber Deicon Silva. Vamos acompanhar. Mas a grande verdade é que eu não sou só um defensor do governo, eu sou um defensor da verdade. E, por conta disso, eu sofro ataques, né? Pessoas vêm no meu Instagram, me xingam, no meu Facebook e tudo mais. Só que isso faz parte, né? Como diz o presidente, soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. Eduardo Negrão. Outro assunto interessante que você abordou foram as defecções dos bolsonaristas, né? Os que desistiram no meio do caminho, como aquele famoso youtuber Nando Moura, ou Felipe Moura Brasil, que apresentava os pingos nos is, depois saiu, né? E até dentro do Congresso, Joyce Hasselmann, o Alexandre Frota. Aliás, o Alexandre fez uma proposta de projeto ontem, simplesmente fora da casinha. O senador Major Olímpio, que nós recebemos aqui, que outro dia teve um embate com eleitores lá em Taubaté, uma discussão muito severa. Como é que você vê isso, essas desistências? São soldados que fugiram do fronte, não? Ou isso é normal? Professor, veja, eu não colocaria dessa forma, né, como desistências, né? Eu colocaria como mais traição, né? Eu não diria bem traição, porque para você trair alguém, você precisa estar do lado daquela pessoa, de fato pensar como ela, de fato defendê-la e depois traí-la, né? O que aconteceu com a maioria dos que você citou aí
e outros, não foi bem traição. O que aconteceu foi um oportunismo, né? São pessoas que se fingiram, né, muito bem, principalmente Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, o próprio senador Major Olímpio, a quem eu estimo muito, né, por ser aí pertencente à minha corporação, inclusive, né? Ele é major da reforma aqui de São Paulo, né? Ele sempre foi um defensor, inclusive, dos policiais, né? Ainda quando era deputado, depois quando era senador e tal, foi sempre um crítico aqui do governo de São Paulo, que nunca foi bom, historicamente, para os policiais militares em si, principalmente o Alckmin, mas foi alguém que decepcionou muito, né? E, para mim, realmente, hoje é uma decepção. E, como eu disse, eu não vejo eles como traidores, eu vejo eles como oportunistas, né? Porque, ao meu ver, Nando Moura nunca foi um conservador de verdade. Ao meu ver, Joyce Hasselmann e Alexandre Frota nunca foram conservadores de verdade e não pertencem à direita. Você pode ver aí hoje, por exemplo, o Nando Moura. Ele não vai em nenhuma manifestação que tem de direita, né? Ou que tem em pró-Bolsonaro, por exemplo, né? Então, não foram soldados que tiveram medo de morrer e desistiram, não. Foram soldados que se infiltraram aí no nosso front, né? Se passaram por aliados para poder vencer a guerra, e quando nós vencemos e chegamos ao poder, digamos assim, eles passaram para o lado a que eles pertencem, ou seja, para o outro lado. Deiko, mas você não acha também que houve uma certa falha da parte do presidente Jair Bolsonaro ou do grupo que estava ali coordenando as atividades, que em determinado momento conversou mais, dialogou mais com pessoas até que estavam do outro lado do que com pessoas que, infiltrados ou não, estiveram ali trabalhando, batalhando para que ele chegasse ao poder. Em determinado momento, essa gente ficou, não estou dizendo aqui no caso específico do Frota, ou da Joyce Hasselmann, mas teve muita gente aí que ficou pelo caminho porque sequer passou a ter a comunicação, enquanto que o próprio presidente passou a conversar com o pessoal do Centrão e de outros segmentos aí. Você não acha que houve também, não dá para fazer uma meia-culpa em relação ao presidente da República? Olha, eu diria que não, porque houve falha da parte do presidente e da sua equipe, né, no início da campanha, principalmente em 2018. Eu estou falando depois de eleito, no sentido de continuar dialogando com aqueles que os ajudaram a chegar no poder. Então, mas veja, quem cortou, digamos assim, a relação, primeiramente, não foi o Bolsonaro. O diálogo dele sempre esteve aberto, com o Centrão, com parte da esquerda e com seus antigos aliados, né, que traíram o presidente. Não foi o presidente que traiu a Joyce e o Alexandre Frota, né? Foi o contrário, né? Foram eles que saíram, né? Isso depois do que aconteceu naquela desordem toda do PSL. Onde tudo bem. Em relação a Joyce e o Alexandre Frota, eu fiz, inclusive, esse parêntese aqui, mas eu me refiro a centenas de pessoas que ajudaram o presidente e que ficaram, enfim, depois sem ter uma comunicação. Mas tudo bem, o seu ponto de vista é que não houve falha por parte da comunicação da parte do presidente. A gente está chegando ao final do nosso tempo. Negrão, eu quero permitir que você, então, faça uma última pergunta para o Deikon. Deikon, o que você, analisando a história recente, prevê para o futuro desse governo? Você acha que o Bolsonaro avança e se reelege? Até é importante essa pergunta logo após as eleições municipais, ou você acha que a eleição municipal foi um golpe muito forte? O que você prevê para o futuro do bolsonarismo no Brasil? Muito bem, você fez uma pergunta boa e colocou as palavras certas, né? As palavras certas. O fato de achar o que eu acho que aconteceu nessas eleições municipais, eu acredito, eu acho, é a minha opinião, é o que eu penso, tá? É que houve fraude em grande parte das cidades. Tá? Nós temos aí inúmeros relatos, principalmente aqui em São Paulo. Por quê? É o que me leva a acreditar nisso. Nas eleições presidenciais de 2018, o Guilherme Boulos ele teve cerca de 600 mil votos, né? Isso a nível nacional, a nível Brasil, tá? E nessas eleições aqui municipais de São Paulo, em 2020, 2 anos depois, o Guilherme Boulos teve cerca
de 1.100.000 votos, ou seja, quase o dobro, né, dos votos que ele teve nas eleições presidenciais, né? Isso só na cidade de São Paulo. Então, bom, se diante disso eu não tenho o direito de achar que de fato houve fraude, então acho que a gente não tem nenhum direito nesse país, né? Então, começa por aí. Eu acredito que a esquerda, agora uma esquerda ao outro lado, né, não o PT, uma esquerda mais radical, que é o PSOL, ganhou força, e acredito que essa força ela vai se configurar para as eleições de 2022, né, as eleições presidenciais. Com certeza o Bolsonaro será reeleito, não tenho dúvidas disso. Tá? A questão é que se será no primeiro ou no segundo turno, né? Isso depende muito de uma pauta que o presidente já sinalizou que vai indicar já no início do ano que vem, 2021, que é o voto impresso, né? E por que isso ainda depende de uma coisa? O mandato de presidente do Senado e da Câmara, né, expira logo mais. E enquanto o Alcolumbre e o Maia estiverem nessa posição, com certeza esse projeto de voto impresso não vai andar, né? Então é por isso que o Bolsonaro prometeu que o ano que vem vai encaminhar esse projeto, né, vai pôr mais para frente, né? Na verdade, o projeto já existe. Então, por isso que a gente está travado, digamos assim. Mas, resumindo, é isso que eu acredito que vai acontecer em 2018, né? Tudo vai depender do voto impresso. Mas um fato que a gente não pode negar é esse: o presidente será reeleito. A questão é quantos aliados serão eleitos também, né? E isso inclui governadores, deputados e senadores. E, na minha opinião, isso depende muito do voto impresso. Olha, nós queremos agradecer, então, ao nosso colega Eduardo Negrão, agradecer ao Deicon Silva, que está com seu canal aí no YouTube, para falar de política, falar de religião. Ele é professor, historiador, bombeiro militar em São Paulo. Deicon, muito obrigado aí por ter atendido o nosso convite e até uma próxima oportunidade. É isso. Eu que agradeço, muito obrigado, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Para quem quiser me seguir nas redes, eu criei agora um Twitter, @DeiconS, @DeiconS, no Instagram @SilvaDeicon, ao contrário, e no YouTube Deicon Silva, tá? Vou ter o maior prazer aí de conversar com todos vocês aí. Muito obrigado, grande abraço. Obrigado, então, você que nos acompanhou até agora, e até a próxima. Obrigada ao Eduardo Negrão, ao Sandro de Moura e ao Deicon Silva pela entrevista. Agora você pode escutar diariamente o programa Brasil Nordeste em 3 edições, às 14, 18 e 22 horas. Embarque na radiobrasilnordeste.com, sua rádio verde e amarela com tudo o que o Brasil precisa saber.